Olá, boa noite. O programa Vida e Saúde está começando. Eu sou Simone Ramos e nesta segunda-feira e na próxima estarei assumindo o programa porque o Frei Rinaldo está numa missão. Então todos nós também rezemos por ele que doa sua vida para diversas atividades pastorais e também se doa aqui no programa Vida e Saúde, levando informação, levando até você diversas notícias importantes sobre a saúde, mas também sobre a vida espiritual. Afinal de contas, quando nós estamos bem fisicamente, fica mais fácil equilibrar a nossa mente e o nosso espírito. E no programa de hoje nós vamos falar de um tema que, mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentamos. É a questão do estresse. Você em casa já passou por alguma situação ou está vivendo uma situação de estresse? Para falar desse assunto, para esclarecer, para responder as nossas perguntas, nós temos aqui no nosso estúdio o psicólogo Reginaldo do Carmo Aguiar. Ele atende aí todos os públicos, crianças, jovens, idosos, adultos, e ele pode nos ajudar a esclarecer as diversas situações que nós vamos enfrentando na nossa vida, independente da nossa idade, da nossa faixa etária. Você que está em casa, você pode ligar para a gente, entra em contato, é 19 3871 9620, ou você pode escrever, mandar um e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. Desde agora, você já pode escrever, já pode ligar. E aí, já viveu alguma situação de estresse? Já está passando por isso? Entre em contato. E para começar o nosso programa, como é de costume, nós vamos ver uma matéria que fala sobre o estresse numa época bem delicada da vida, que é a preparação para o vestibular. Uma fase em que os jovens têm que tomar uma decisão importante. Para que lado eu vou profissionalmente? E como isso vai influenciando o seu cotidiano, a sua vida. Então, confira a matéria. Muito bom, pessoal. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Cansados, estressados? É bem estressante, assim, às vezes fico sem dormir e são muitas horas de estudo. Mas eu acredito que eu prefiro me privar de muitas coisas, assim, durante um ano, para depois, no final do ano, mesmo que seja por 2 segundos, eu ler aprovada na lista e saber que ficou tudo bem. Essa é a rotina da Isabela e de tantos outros estudantes que estão se preparando para realizar o sonho de entrar na faculdade. Muitos abrem mão das atividades em prol dos estudos. E aí já viu, os primeiros sintomas do estresse começam a aparecer. Irritação, cansaço e desatenção são alguns deles. Normalmente isso acontece a partir do segundo semestre. É quando vão chegando o momento das inscrições, das tomadas de decisão, a proximidade da prova, tudo isso vai elevando aí o nervosismo das pessoas, né? Esse é um momento mais delicado e a gente tem que ficar atento. Boa parte desses sintomas estão ligados à forma que o aluno se organiza ou não se organiza para o estudo. Se as letras dos livros começam a ficar pequenas, a caneta não para de balançar na mão. E você já está desconcentrado? Opa, é a hora de parar. A ânsia de não decepcionar a família e nem a si próprio fazem com que muitos alunos dediquem horas aos estudos. Mas os especialistas alertam, é preciso ter cautela. Estudar, mas não se desesperar nos estudos. Estudar o tempo em que ele consegue estudar por dia, respirar fundo, colocar junto com os estudos algo que quebre essa rotina. Estudar, 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 como um exercício físico, uma caminhada, alternar essas coisas, balancear a vida. A escola também desempenha um importante papel. O professor, por exemplo, pode ajudar o aluno a diminuir o estresse. Sugerindo estratégias, sugerindo modos de lidar, também evitando sobrecarregar o aluno com atividades. Andréa tem 22 anos e quer entrar na faculdade de medicina. A rotina de estudos é grande, mas ele encontrou no esporte a maneira de lidar bem com o estresse. No esporte que eu faço, no sábado, a gente tem uns torneios em que eles colocam a gente numa situação de muito nervosismo. E apesar disso, a gente tem que ir lá e lutar no torneio e não deixar o nervosismo atrapalhar. Mas uma abordagem rica e interessante é ele se rever como pessoa. Ele identificar por que ele se estressa, por que ele não suporta dada situação.
Então, o tratamento, da forma como eu estou colocando, seria psicoterapêutico. Na fase em que as pessoas estão fazendo vestibular. E detalhe, né, essas pessoas normalmente são jovens, numa faixa etária que tem que decidir muitas coisas. Reginaldo, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite, já que você normalmente lida com essas situações e com certeza no seu consultório estresse também é um fator que influencia no cotidiano das pessoas, não é? Exatamente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar do programa. De fato, hoje em dia, o estudante ou o aluno, ele vive muito sob estresse, primeiro que já começa pela a orientação profissional dele. Ele tem 16, 17 anos, ele já precisa saber qual é a escolha profissional dele, qual é o perfil psicológico que ele tem e se esse perfil ele se encaixa claramente com a profissão que ele gostaria. Ou às vezes ele nem sabe qual é a profissão ainda, né? Então, assim, o perfil psicológico, mas está em construção muita coisa, não é? Sim, exatamente. Em termos de psicológico, de maturidade. Exatamente, bem lembrado, Simone. Uma pessoa com 17 anos, ela está em processo de mudança no desenvolvimento dela, né? Mas existem algumas características que vão ficando evidenciadas. Então você começa, por exemplo, perceber que o jovem ele começa a ter um raciocínio mais lógico matemático, ou tem um raciocínio visoespacial. Então, a partir de algumas características, você começa a mostrar uma tendência para um curso ou para outro curso, tá? Uhum. E os pais que estão em casa, Reginaldo, inclusive muita gente está nos acompanhando agora, como identificar que esse filho está apresentando estresse devido à questão do vestibular, do estudo, desse período tenso que ele vai enfrentar? Isso. Existem algumas características que demonstram que a pessoa está em estresse, em processo de estresse, tá? Uma delas é a parte cognitiva dela. Ela tem lapsos de memória, tá? Ela fica mais desatenta e às vezes ela tem uma dificuldade com o raciocínio dela. Então, uma das características psicológicas é essa parte cognitiva dela que começa a falhar um pouco. Uhum. Existem outros sintomas que são sintomas mais físicos, tá? Por exemplo, a pessoa vive constantemente com queimação no estômago, ela vive constantemente com dor de cabeça, com dores musculares, ela vive constantemente resfriada, constantemente doente, ou seja, o sistema imunológico dela não está funcionando corretamente, então ela adoece, ela está mais frágil, então ela fica mais sensível a qualquer tipo de doença, né? Fora que tem aquela questão que o jovem por si tem um temperamento um pouco... às vezes está muito calmo, às vezes está muito agressivo. A questão do estresse influencia na maneira de reagir com os pais, enfim? Sim, exatamente. Se nós pensarmos no desenvolvimento de um jovem de 16, 17, 18 anos, né, ele está, primeiro, a questão hormonal, está em pleno turbilhão vapor. ali, todo vapor, todos aqueles hormônios ali, tá? O jovem ele está passando por uma fase em que ele está deixando de ser, entre aspas, criança, né, para ir para uma fase de ser adulto. E aí ele está um pouquinho com medo desse espaço também. Então tem toda essa insegurança também nesse processo de socialização, nesse processo de se autoafirmar, né, enquanto adulto também. Ele não sabe o que ele é ainda, né? Exatamente. As responsabilidades de cada lado. Exatamente. Inclusive, quando eu atendo mães, muitas falam assim, nossa, meu filho está difícil em casa, né? Então elas se queixam muito, porque tem tudo isso acontecendo no jovem, né? Agora, Reginaldo, tem o papel da escola, tem o papel dos cursinhos. Eu tenho percebido, pelo contato com pessoas desse meio, que há uma pressão exagerada, em alguns casos, das escolas para ter resultado no vestibular. É lógico que a escola precisa ter uma boa aprovação, não estamos falando isso. Mas não é demais, Reginaldo? Essa abordagem da escola, como é que tem que ser? Tá. Simone, infelizmente, nós vivemos um sistema capitalista em que as pessoas elas valorizam muito os resultados. E essas escolas hoje, elas ficam mais famosas, ficam mais em destaque, quanto mais alunos elas conseguem passar, tá? Então, elas ficam de alguma maneira cobrando, pressionando, exigindo desse aluno para esse aluno passar, tá? Então, em alguns momentos, a gente percebe que fica até um pouco desumano.
E aí a hora que os pais observarem como essa escola está lidando com o filho deles, né, para estar orientando o filho, ó, não entra nessa não, vai devagar, vá no seu ritmo, você já está fazendo o que é possível, tá? E aí os pais têm que estar espertos observando isso para ajudar e orientar esse filho. Até porque não é nenhum fim de mundo se numa primeira tentativa de vestibular a pessoa talvez não tenha atingido a sua meta, tenta novamente, não é? E no caso dos pais ou dos familiares que convivem com o jovem que está passando por essa fase do vestibular, como ajudar, como orientar para que mantenha calma? Que dicas seriam boas para os familiares? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é observar o seu filho, né, se ele está se esforçando, se ele está lutando para adquirir mais conhecimento, se ele está fazendo as tarefas escolares dele para melhorar o desempenho dele, para ele passar no vestibular. Então, a primeira coisa é observar como que está esse esforço desse aluno, desse filho aí. Tá? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é observar também se esse emocional dele, não é, está atrapalhando o desempenho dele. Então, você, por exemplo, você percebe o filho estudando constantemente, se aplicando constantemente, e quando tem um simulado, que é um teste para verificar como está o conhecimento dele antes do vestibular, e muitas vezes, muitos meses antes do vestibular, ele vai mal. Então, é um sinal interessante ali. O que está acontecendo? Quer dizer, ele está se empenhando muito, está indo mal. E é hora de começar a observar. Será que é um problema emocional aí? Né? Será que ele está se cobrando demais? Quer dizer, será que existem algumas pessoas, algumas figuras importantes da vida que estão cobrando muito dele? Pode ser um diretor de um cursinho, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Pode ser um colega. Pode ser um colega também, né? E vale lembrar do colega que as pessoas, em geral, elas têm muito medo, não é só de não passar no vestibular, mas não passar e as consequências disso. Né? O que os meus amigos vão falar, se todos os meus amigos na minha sala passarem e eu não, né? E os meus pais, será que os meus pais vão brigar comigo? Então, tudo isso aí fica no imaginário, né? Na catástrofe na cabeça de um jovem como esse. E para os jovens que estão nos acompanhando? Aliás, vocês que estão nos acompanhando, vocês podem escrever para nós, vidaesaude@rs21.com.br ou ligar 19 3871 9620. Envie suas questões, envie suas dúvidas. O doutor está aqui para ajudar. Você já passou por uma situação de estresse? Você está enfrentando? Escreve aqui para a gente. Esse programa é feito para você. Doutor, uma dica para o jovem. O que você pode dizer para o jovem que está nos vendo? Que alternativa ele pode fazer para extravasar esse estresse? Para lidar com ele? Um dos pontos que ele pode fazer, ele pode administrar um pouco melhor o tempo dele. Tá? Então, assim, ele pode fazer uma planilha semanal, né, um quadro semanal dos estudos dele. E nesse quadro semanal, ele vai colocar alguns intervalos para ele não estudar, para ele descansar a cabeça. Né? Porque a gente sabe que horas a fio estudando, chega a um ponto que você não armazena mais informação, você perde tempo ali. Então, é preciso alguns intervalos de descanso, tá? E principalmente nos finais de semana, ter também esses descansos. No mínimo um dia, que seja o sábado ou domingo, para não estudar, para descansar, para chegar com afinco na segunda-feira de novo e voltar a todo vapor estudando. Né? Esse é um dos pontos. Né? Um outro ponto é tentar ficar antenado nesses simulados, porque os simulados vão dando um feedback para você em quais matérias você está indo mal. É matemática? É língua portuguesa? É língua inglesa? Então, você fazendo esses simulados, ele vai dando um feedback para você. Estou indo muito mal naquilo. E, em geral, você tem que trabalhar e estudar mais aquilo que você não está indo bem, né? Para você ir melhorando o seu desempenho. Em alguns casos, tem alguns alunos que vão indo mal, e ao invés de estudar aquilo que vão mal, eles ficam estudando só aquilo que eles gostam. Chega na hora do vestibular, tem uma média muito baixa e não passa, né? Então, alguns dos pontos que você pode ir trabalhando com esse jovem aí, tá? Ok, e vocês que estão nos acompanhando aqui no Vida e Saúde, nós vamos para um rápido intervalo, ligue, participe, toma uma aguinha aí e vai pensando, você está passando por alguma situação de estresse? Voltamos já já. Cobrem-se menos. Não pensem que esta oportunidade do vestibular é única em suas vidas.
e que suas famílias também cobrem vocês menos. E digam aos jovens, aos seus filhos, o quanto a questão do vestibular é relativa no decorrer do tempo. Aqui é uma oportunidade, amanhã é outra oportunidade, né? Então, isso faria com que houvesse um relaxar maior e uma ansiedade muito menor. Então, um desgaste muito menor também.